Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou ensinar o alfabeto da língua portuguesa. Exatamente! Eu vou mostrar os diferentes sons que cada letra pode ter dependendo da posição na palavra, porque eu sei que às vezes vocês se confundem, né? Então vai ficar tudo bem claro. Não vou entrar em tantos detalhes, mas vou ensinar o principal para que você consiga se comunicar bem melhor em português, tá bom? Então bora lá! Já começando então com a letra A. A normal, né? A gente pensa em Aurora, Amora, Amanda, Amanda, este nome em português. Olha só, então eu tenho o A, o MAN e o DA. Então, A com N vai ter um som nasal, assim como A com M e A com aquele acento também que vocês já devem ter visto aí no português, como em maçã, amanhã. Então, este é um som nasal que modifica o som do A. Então, sempre que vocês verem este acento ou um N ou um M depois da letra A, vai ser AN, tá bom? E agora, letra B. B de bola, B de bingo, B de balão, tranquilo, não vai ter diferença nesta letra. Letra C, também tranquilo, né? O som do K, e aí nós ficamos como casa, coco, Cuiabá, mas se a letra C tem um E ou um I em seguida, então vai ficar como C ou Si, como em cebola ou cidade. E aí então este som não é mais K, mas sim C ou Si, tá bom? Letra C cedilha. Este é um som de S, como em caça, como em coração. Exatamente, então som de S, tá bom? Ó, caça, coração. Tranquilo. Letra D. A letra D tem variação. Então nós teremos D com A, O ou U. Nós vamos fazer da, do e do, como em dado, como em durante. Agora, quando nós temos um I ou um E depois da letra D, pode ter umas diferenças aí. Por exemplo, eu falo dia, bom dia. Olha só este som, né, de di. Exatamente, então som de dia, bom dia. É isso. Assim como D com E. Quando a gente fala obrigado, o outro responde de nada. Olha só, de nada. Exatamente. Então ficou também com som de. É sempre que isso acontece? Não, não é sempre. Vai depender da posição da palavra ou outras letras que vêm depois. Por exemplo, a palavra desde. Olha só, é desde. Então, o último D tem som de, mas o primeiro tem som de D. Dente, dente. Olha só, não teve mudança no som do D com E. Como que você deve fazer? Pronuncie, como em algumas regiões do Brasil também se pronuncia, com som de D, como em cidade, dia, desde. Então o som fica de, não fica de exatamente, tá? Então fique tranquilo, fique tranquila que dá para pronunciar sim com este som de, tá bom? Que tem muitos lugares do Brasil, como a região, por exemplo, norte, nordeste, que eles não fazem de e sim de. E são apenas variações, mas está tudo certo. Agora, se você ouvir, então você já sabe que estão falando D, né? D com E ou D com I. Então, A, B, C, D, agora a letra E. Esta também varia, né? Então, nós temos o E, início de palavra, como ela, eu, e no final vai ficar com som de I, como em ele, olha só, ele, nome. No meio,
pode variar, mas normalmente fica com som de E mesmo, como em complete, ó, complete. Então é som de E o último E que vai ficar com som de I, complete. Como em desde, né, ó, o primeiro E, desde, desde. O último ficou com som de I. Isso acontece praticamente em todo o Brasil, em todo o país vai ter esse som de I quando o E está em posição final de palavra. E também temos os sons básicos, né, da vogal E, que é o E e o E, né, vogal média baixa, vogal média alta. Então nós temos o E, como em até, pé, é, e o E, que vocês conhecem. Então essa é uma diferença que leva tempo para treinar o ouvido, perceber essa diferença, né, que existe, como em meu e mel, né, meu, mel, são dois sons diferentes da letra E, mas que é com o tempo que você consegue adquirir e entender isso, tá bom? Letra F, tranquilo, como em Fátima, faca, fiado, não muda. Letra G, nós temos o som de Gá, Go e Gu, como em garoto, como em guria, como em gosto. Mas quando a letra G é seguida do E ou do I, ela fica com som de Gi, né? Então vai ficar girafa, né? Gelo, olha só, então gelo, geladeira, Geraldo, Geraldo. Então, som de G. Eu tenho vídeo que eu já gravei só falando da letra G e J, eu vou deixar aqui abaixo para vocês darem uma olhada depois. H, tranquilo, né? É um som mudo, então eu falo hospital, Hugo, mas o H vai ter um som de lhá quando ele vem acompanhado da letra L, como em mulher, colher, acolher, né? Então esse som de lhá, lhá. Do contrário, ele é mudo, não tem som. Letra I, tranquilo, não temos modificação, então vai ser I de igreja, I de imã, não muda, tranquilo. Letra J é som de J, J. Então, ó, Jorge, Jorge, janela, janela, Júlio, Júlio, Ju. É som de J, tá bom? Então, não importa a vogal que venha depois, sempre vai ser esse som de J, J, ok? Letra K. Primeiro, quero lembrar que a letra K não usamos no português, tá? Não é uma letra que nós usamos, ela só é usada para nomes próprios que tem K, por exemplo, Kátia, Kleber, ou nomes de marcas também, de alguma marca que veio do exterior, ou algum nome que realmente foi um estrangeirismo que entrou na língua, como a fruta kiwi, né? E aí é o som de K mesmo que ela tem. Outras palavras que nós acabamos usando com K em português é quilo, quilômetro, apesar de se escrever com QU, nós ainda escrevemos também com K. É muito comum vocês irem ao supermercado e vão ver, né? Quilo e escrito a abreviação KG ou quilômetro também, KM, tá bom? Então, mas é só nessas situações que a gente acaba usando a letra K no português. L, tchan, 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 tchan. Temos variação na letra L. Então, nós vamos primeiramente, né, usar ela normal, como todos conhecem, como Laura, lua, lindo, linda, mas ela vai variar tendo um som de U quando ela está no final de palavra, então Brasil, legal, funil, então som de U, ou quando ela está no meio de palavra e não tem uma vogal depois, como em calmo, alto. Exatamente, som de U, alto, calmo. Podem praticar, vamos praticando. Brasil, Brasil, legal, legal.
Lembrando que isso é uma pronúncia do Brasil. Em Portugal, não, eles não fazem este som de U com a letra L, tá bom? M. A letra M, ela tem um detalhezinho. Bom, é som de M, como Márcia, Macedo, maçã, morango. Então, ela não muda. Mas quando ela tá no final de palavra, não é para fechar a boca. Ela fica com som de N, como também, também, ninguém, ninguém. Olha só. Então, eu não fecho a boca e ela fica com este som de N e não de M mais. Mas somente nesses casos, quando ela está final de palavra, como também, né? Ou quando ela está seguida de uma consoante, né? Como tam, né? E o bem, que daí vem um B depois, então ela fica com som de N também. Também. Ai, ai, ai. Letra N, tranquilo, ela sempre vai seguir o mesmo padrão, né? Então vou falar Natália, ninguém, Nora, nada. Então ela não tem variação. Ela só vai sofrer uma variação quando ela tem a letra H em seguida, né? E uma vogal depois, que daí ela vai ter o som de nha, né? Então ninho, ninho, né? Então é isso, sempre que ela tiver um H seguido, né, da letra N, então esse som de nha, tá bom? Letra O, a letra O, ela vai ter variação, né? Primeiro nós temos os sons fechados, vamos chamar assim, então como Osvaldo, como olho, como em ontem. Mas temos o som de O, ele aberto, né? Como em vovó. Sim, como olhos. Olhos, quando é plural, o primeiro O vai ficar O. Então, olhos. Ovos, ovos. Olha só, então o primeiro O vai ter som de O, porque é plural também. Quando a letra O está no final de palavra, ela fica com som de U. Quando em menino, como em olho, olha só, olho, nós acabamos falando com som de U. Então, quando ela está no final de palavra. P, letra P, então não muda, como o nome Patrícia, Pato, Pica-Pau, Pateta, Paulo, Pedro, então tranquilo. Que, letra Q. Ai, 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 ai. Olha só, a pronúncia é que. Prestem atenção nesta letra, tá? Então, letra Q, como em queijo, como em quiabo, como em que, né? O que? Ela vai ter variação em algumas situações, por exemplo, tranquilo, né? Quando ela é seguida com U, em alguns casos, então ela muda o som, como em tranquilo. Também já fiz vídeo, vou deixar aqui abaixo para vocês o link, tá? Na descrição para vocês darem uma olhada depois. Letra R. Ai, ai, ai. Letra R, ela varia quando ela está, então, começo de palavra, ela tem som de ra, como em rua, né? Rato, Rita, Ricardo, então este som, né, de r. Quando ela está no meio da palavra, é outro som, como em porta, né, porta, Márcia, Marcos, né, então ela está no meio da palavra e não é seguida de uma vogal depois. E este som também pode variar dependendo da região do país. Por exemplo, algumas regiões vão pronunciar porta, Márcia, Marcos, tá? Então é um outro tipo de pronúncia. E aí tem o som de ro, né? Por exemplo, garoto, né? Arara, né? Arara. Então veja que tá em meio de palavra, seguido das vogais O, A e poderia ser U também, como urubu, tá? Então fica com este som. Quando está final de palavra, ela pode ficar praticamente debilitada, como nós chamamos, a gente pode sumir com ela, quase sumir, isso acontece muito, como vai falar, como os verbos no infinitivo, normalmente as pessoas falam, isso é para você fazer, né? Então fazer, comer, vem comer, e aí o R final acaba sendo todo
praticamente todo apagado, para não falar que todo ou foi todo apagado, né? Muitas vezes. Ou ele está muito suave, como amor, né? Há pessoas que vão dizer amor, fazer, comer, então também já está mais enfraquecido no final de palavra. Quando são dois R's juntos, aí é som de R também, como carroça, carro, tá bom? E aí então, aqui temos aquela diferença, né? Carro e caro, ó, ro. Então, carro, caro. Vou deixar uma playlist abaixo que eu já fiz vários vídeos de pronúncia para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Vamos pro S. A letra S, então, ela tem variação, mas depende da região do país, porque S vai ser um S, então não muda, como em sapo, como Sandra, sapato, né? Então, sa. Isso não muda, na verdade, em nenhuma região do país quando ela está começo de palavra e com uma vogal depois. Ela tem variação quando ela está no meio da palavra, sem uma vogal depois. Por exemplo, como mesmo, há pessoas que vão dizer mesmo ou mesmo. Então, pode ter variação. Final de palavra também varia. Então, você vai ouvir, por exemplo, Marcos, pode ouvir Marcos, pode ouvir Marcos, né? Então, tem variação neste S também, final de palavra. E também ele pode ser omitido, quase apagado, que isso acaba acontecendo na grande maioria das línguas, né? O S final ser apagado na hora da pronúncia. Então, os plurais, né? Então, ao invés de dizerem os meninos, aí vão dizer os meninos. E aí, praticamente, você não escuta o S final. Vou dizer para você sempre pronunciar. A mesma coisa o R final. Vou dizer para você sempre pronunciar. E entre essas variações que eu estou dizendo, mas qual que eu vou usar, né? Porque tem essa e tem aquela. Você vai usar a que você se sente mais confortável, a que você acha que é mais fácil para você. Isso quando eu digo que é variação regional, tá? Porque variações que realmente existem na língua, como a letra O, que pode ser O ou O, isso não tem jeito. Mas quando é regional, aí sim você vai falar do jeito que você acha que é melhor. Ou do jeito que você vê que as pessoas da região onde você está morando, caso você já esteja no Brasil, ou em Portugal, ou país de língua lusófona, pronunciam. Ou se você tem amigos, familiares, você vai acabar fazendo o som que eles fazem também, né? Para se aproximar daquele dialeto, porque a variação vai ter muitas dentro do país. Mas vamos lá, a letra T. A letra T, quando está com A, O ou U em seguida, não muda. Então é tá, como em Tabata, tablete, com O, todo, com U, tudo. Então ela não varia. Quando ela está com E ou com I, tem variação. Então eu falo tia, por exemplo. A minha tia veio na minha casa. O meu tio veio na minha casa. Eu vou dizer leite, quente. Há variação também, assim como o D. Há pessoas em algumas regiões do país que não vão pronunciar assim e vão falar leite, né? Leite, quente. Então, tudo bem. E aí você também pode pronunciar assim, tá tranquilo. Mas quando você escutar um leite ou um quente, você sabe que é este tipo de pronúncia do T com E ou o T com I. Assim como há pessoas no Brasil que vão dizer tia, né? Não vai dizer tia, mas sim tia. Assim também como em Portugal. E também este T com E, T com I, não é sempre que fica ti. Por exemplo, televisão, não muda. Então tome cuidado, porque eu já vi pessoas que querem, toda vez que vê um T com E, quer fazer som de ti. E não é sempre. Então é melhor você não fazer este som para justamente não cometer, digamos, o deslize, né? De estar fazendo uma pronúncia que nós não fazemos em nenhum lugar. Letra W. O W também não é uma letra que faz parte do vocabulário português. Então não temos palavras de língua, né, na língua portuguesa com W. Apenas nomes próprios, como Wellington,
Walter, que às vezes é com V, às vezes é com W, William, né? Que são nomes trazidos de fora, digamos, né? Estrangeiros, que muitos brasileiros também se chamam assim agora. Mas então não temos em palavras da língua, a menos também que seja uma palavra importada, um nome de marca, BMW, né? Então vai ser, vamos estar utilizando. E o som então vai variar, né? Mesmo para nomes, como eu falei, Walter, né? Ou vai ser som de V ou o I, né? Como William, né? Wellington, Washington, e aí vai ser o O, mesma coisa do inglês. Letra X, meu Deus do céu. Bom, a letra X tem bastante variação, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo porque ela merece um vídeo completo. Mas basicamente vamos dizer que é o som do X, né? Então, xadrez, xícara, abacaxi, tá? Então, x. Quando você vê X com uma vogal, vamos dizer que é X. Estou falando isso de uma maneira bem genérica, porque não é assim na verdade, tá? Tem várias exceções. Então, ela tem, na verdade, 5 sons e eu vou deixar o vídeo aqui abaixo para que você entenda como que ela é pronunciada dependendo do contexto, tá? Letra X. Y. O Y em português também não faz parte da nossa língua, né? Não faz parte do vocabulário da língua portuguesa. Então, não usamos, não tem palavras do português com Y, a menos que seja uma palavra estrangeira ou um nome próprio que foi utilizado uma ortografia também estrangeira, como Yolanda, né? E às vezes muitas são com Y, como Michele, né? E muitos escrevem com Y no final. Mas são nomes próprios, então, porque do contrário, você não vai encontrar na língua portuguesa palavras com Y, pode esquecer. E o som é sempre I, Michele e Yolanda, sempre som de I. Finalmente, letra Z. Bom, letra Z, ela tem este som Z. Então, este som estará presente em zorro, Zilda, zumba, né? Alguns verbos como fazer, trazer, então som de Z. Quando o Z está sozinho no final de uma palavra, som de S, como em paz, traz, faz, ok? Então, se tiver sozinho no final de palavra, fica com som de S. Se está no meio da palavra, som de Z. Ok? Gente, se você gostou deste vídeo, dê um like para mim e se inscreva neste canal. Se você está aprendendo português, aproveite para se inscrever, porque toda semana tem vídeos novos sobre a língua portuguesa. E eu aconselho a você revisar este vídeo, né, para fazer as suas anotações, ver com calma, para que você entenda ainda melhor as informações aqui, porque é bastante coisa, eu sei, mas eu fiz um apanhado geral para que você tenha conhecimento da nossa linda língua portuguesa, tá bom? Espero que você tenha gostado, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!